Oi, gente, tudo bem? Então, nesse vídeo, eu vou dar continuidade à Idade Moderna e ao Kant, né? Que vocês devem, espero eu, ter visto outro vídeo que eu gravei e coloquei para vocês da Idade Moderna, e até coloquei, né? Que é uma das. Kant sempre cai no Enem, né? E ele é muito importante para entender a ideia dele das leis morais, né? E é um pouco do que a gente vai falar, tá? Como saber se uma coisa é moral ou não é? Para Kant existia uma, uma consciência de lei moral. Como que tu sabe se uma coisa é moral ou não é moral? Como que vocês determinam isso? Escrevam aí para mim depois. Como que tu sabe que uma coisa é moral? Ah, isso é moralmente certo, isso é muito imoral. Ele dizia que tem um teste chamado de universalização. Quer dizer, é uma lei universal. E ele, aí o que que ele falava? Posso universalizar a minha resposta, por exemplo, se todo mundo começasse a roubar, pensem, tá? E vamos supor que eu sou o ladrão. Ah, eu roubo um carro. Mas daí, tipo, isso é moralmente aceito. Então, eu posso estar andando com esse meu carro roubado, vem outra pessoa e rouba esse carro que eu roubei. Aí vem outra pessoa e rouba o carro já roubado que me roubaram. E aí, isso é moralmente aceito? Não, não é, né? Por quê? Porque se todo mundo pode roubar, eu vou ficar sem. Então, o que que ele diz? Só eu posso roubar? Se só eu posso fazer e o outro não pode fazer, então não é correto. Entendem? Por quê? Porque o ladrão ele não quer que todo mundo possa roubar, porque senão ele vai ficar sem, porque alguém vai roubar dele. Então, o que que ele espera? Ah, isso só eu posso fazer e o outro não pode fazer. Então aí ele diz: "Ah, então isso é imoral". Vocês entenderam a universalização da resposta? Posso passar o sinal vermelho? Poder eu posso, eu devo fazer. Se tu deve, é porque o outro também pode dever fazer. Então, se todo mundo pode passar o sinal vermelho, não é moral. Seria moral, né? Ou seja, isso todo mundo pode fazer, então legal. Mas isso não acarretaria boas coisas. Então, quando eu ultrapasso o sinal vermelho, eu estou contando que o outro está seguindo a norma, está parado, né? Para mim poder passar. Então, é mais ou menos isso, assim. Seria uma lei universal, aí ele busca uma fundamentação numa ética formal. Ou seja, ele tenta fundamentar e situar essa ética em leis universais a priori, tá? Que mais? Kant utiliza como um ponto de partida a ideia comum do dever da existência de leis morais. A lei moral fundamenta uma obrigação e ela precisa ter uma necessidade absoluta. O princípio da obrigação deve ser buscado de forma a priori nos conceitos da razão. Ou seja, eu sigo essa lei moral, mas eu entendo por que eu sigo. Eu entendo por que eu não posso roubar, eu entendo por que eu não posso passar o sinal vermelho. Entenderam? Que mais? Tô olhando aqui para ver o que vai estar no slide de vocês para mim falar sobre. Então vamos lá, regras absolutas. As obrigações morais são absolutas porque estão sujeitas a exceções, mesmo se, ao aplicá-las, ocorram consequências negativas. Por exemplo, a obrigação de não mentir, não pode mentir. Ela é absoluta. Ela não pode existir, não é tipo português, ai, uma regra, mas tem uma exceção. Tipo, não é regra, então se tem uma exceção, né? Coisa mais ridícula que inventaram foi o português. Ai, temos uma regra, porém a exceção da regra.
horrível, né? É o que ele fala, né? Ah, obrigação de não mentir é uma obrigação moral para nossa sociedade funcionar. Por quê? Porque se todo mundo começa a mentir, o que que vai virar, né? Então, se eu não posso fazer, o outro também não pode, entendeu? Então, a obrigação para Kant deve ser sempre respeitada. Essa obrigação de não mentir. Ah, mas eu menti porque para mim ia me favorecer, não sei o quê, ou para mim ia ser bom. Ah, eu menti só um pouquinho. Ou eu menti muito grande, mas eu menti só. Ai, falei que tava em casa e não tava. Falei que ia sair, e não saí. Tipo, não interessa. A obrigação, ela deve ser sempre respeitada para Kant. Se a regra é não mentir, porque eu não quero que os outros mintam para mim, então eu preciso segui-la, entenderam? Agora nós vamos para ações e intenções. A mesma ação pode ser praticada com diferentes intenções. Vamos pensar. A mesma ação pode ser praticada com diferentes intenções. Eu posso, sei lá, doar uma cesta básica. Com qual intenção? A minha pode ser de tirar uma selfie com a criatura ali passando fome e eu publicar no Instagram. A do vizinho, que vai dar uma outra cesta básica, pode ser por dar e, sei lá, não ter recompensa. O outro vai dar uma outra cesta básica e, em troca, ele quer um serviço que aquela pessoa que recebeu a cesta básica dê para ele. Sei lá, vem cortar minha grama. Ou seja, para Kant, há ações e intenções. A mesma ação, ela pode ser diferente pela intenção que está por trás, tá? Então, posso ajudar um amigo por compaixão, para obter um benefício, por exemplo, para ficar bem visto. Ah, eu ajudei, olha que legal que eu sou. Ou por sentir que eu tenho esse dever. Eu acho muito interessante essa coisa de estar consciente do porquê eu estou fazendo aquilo. Então, eu tenho o dever porque eu vivo numa sociedade, entenderam? Para determinar o valor moral de uma ação, como que tu determina se aquela ação foi moral ou não? Tu precisa saber com qual intenção ela foi praticada. Para Kant ou para vocês mesmos. Onde está o valor moral de ajudar um amigo? É para benefício, é por compaixão ou é por dever? Para Kant, só há moralidade numa delas, que é no dever de ajudar, né? Aí ele entra falando de moral e razão. Então, as obrigações morais, que ele fala que todo mundo, que a nossa sociedade, o ser humano tem obrigações morais, elas não são impostas por nenhum Deus. E as obrigações morais não resultam dos nossos sentimentos. Olha que interessante. Ajudar um amigo por dever. Compaixão é um sentimento. Benefício é um prazer, é um interesse, né? E o dever não é sentimento, ou seja, é um dever, não me é imposto por ninguém, mas mas subsentende que é um dever idêntico para todos os seres racionais que estão na Terra. Então, todo mundo está vivendo aqui. E se todo mundo tiver consciência de ajudar o próximo, ou tipo, se eu tenho, o fulaninho também pode ter, se eu tenho, eu ajudo porque é um dever, ou seja, eu vou separar o lixo por quê? Porque é óbvio qual é o dever. Eu estou nessa sociedade. Se eu jogar um plástico, sei lá, o plástico que o meu tataravô utilizou lá, sei lá, para colocar uma fruta dentro, eu ainda posso encontrar ele ali no mar, sabe? Então,
Qual é o meu dever, como cidadã? É separar o lixo para que ele não vá para aterro e sim que ele possa ser reciclado. E aí eu vou pensar, lavo ou não lavo? As pessoas que trabalham na separação do seletivo, elas são pessoas, né? Elas sentem cheiros e tal. Então, vou lavar porque o lixo separado, lavado, a pessoa vai ganhar muito mais dinheiro na hora que ela for trocar, né? Então, ou seja, é um dever meu baseado numa consciência que deveria ser coletiva, né? Tá? Por que que eu não posso jogar? Ai, tô com um papelzinho que vou jogar na rua. Por que que eu não posso fazer isso? Porque eu tenho consciência de que não adianta eu jogar aqui. Sei lá, fui lá pra Jaquirana, joguei o papelzinho em Jaquirana. Ai, só porque eu não moro em Jaquirana, aquele papel não vai me afetar. É burrice, por quê? Porque esse planeta, esta comunidade é nossa. Pode não me afetar diretamente, mas vai afetar outra pessoa, sabe? Então, dever moral é a razão que vai estabelecer um modo idêntico para todo mundo. Kant pensava que só somos realmente livres se formos nós próprios a definir as leis que o nosso comportamento deverá obedecer. Eu acho incrível isso, assim, acho que por isso que ele é um dos filósofos mais falados, assim, até hoje, porque se o homem foi capaz de criar leis para si mesmo, ele é capaz de quebrar essa lei, né? Então, ó, e ele diz, e já que a gente pode quebrar essa lei, a gente é livre, que a gente foi livre para criar uma lei para determinar o nosso comportamento. E a gente é livre para trocar a lei ou para infringir a lei, né? Então, a moral para Kant baseia-se na razão. E nessa medida pode ser conhecida a priori sem qualquer contribuição da experiência. Eu não preciso experimentar para cumprir uma lei moral. Eu não preciso saber os malefícios de gastar muita água, ou eu não preciso saber os malefícios de uma enchente. Eu sei que se eu jogar lixo, vai encher e as pessoas vão ser prejudicadas. Então, assim, a minha experiência, eu nunca tive experiência. Então, não é porque tu nunca teve essa experiência que o troço não existe. Não é porque eu não sou negra que eu não sei, que eu não vou saber o que é o racismo, sabe? Então, a moral baseia-se na razão, ou seja, vamos começar a pensar um pouco, né? Aí ele vai falar dos imperativos hipotéticos. Um imperativo, o que é um imperativo? Um imperativo é uma obrigação. É hipotética quando existe apenas certas condições. Ou seja, a obrigação, ela é hipotética quando existe só algumas condições. Por exemplo, vamos supor que eu desejo ser médico. Nesse caso, eu teria então uma obrigação de estudar para o vestibular. Apenas pelo meu desejo de querer ser médica. Ou seja, nesse caso, minha obrigação de estudar para a medicina seria voltada para um desejo meu. Se eu desistir desse desejo, não quero mais ser médica, a obrigação permanece? Não, a obrigação desaparece. Entenderam? É isso que ele fala sobre imperativos hipotéticos. É hipotético, ou seja, só existe porque há um desejo por trás disso, assim. Quero muito comprar tal coisa. Aí eu vou fazer coisas para comprar aquele meu objeto de desejo. A partir do momento que eu não quiser mais, a obrigação, ela desaparece. Obrigações morais, apenas hipotéticas. A obrigação moral, vocês acham que ela depende? Ou seja, tipo no caso da medicina, ou ela sempre existe? Se a moral fosse seguir regras hipotéticas, só teríamos, por exemplo, a obrigação de ajudar o outro em algumas condições e não em todas. Para Kant, temos o dever de ajudar quem precisa em todas as circunstâncias, quaisquer que sejam os nossos desejos. Vocês já viram que
O rico, ele adora dar a cesta básica, né, no Natal, para os mais desfavorecidos, para os menos desfavorecidos, para os mais ai, não sei, para os menos favorecidos e para os mais desfavorecidos. Então, o rico ele adora doar cesta básica no Natal e fazer caridade. Mas quando o governo dá uma vantagem, sei lá, uma vantagem não, dá um benefício, um direito, que é o Bolsa Família, aí ele fica extremamente raivoso. Por quê? Porque o objetivo dele não é ajudar o pobre, o objetivo dele é a satisfação pessoal de fazer aquela caridade. Então, o rico ele não gosta de ver o outro crescer, ele quer o seu desejo, aquela satisfação de que estou ajudando apareça para mim. Mas quando o Estado ajuda todos, sem pensar se é caridade ou não, ele não gosta, né? Tá? Então, ou seja, ou tu ajuda em todas as circunstâncias, independente do teu desejo, aí isso é obrigação moral, entenderam? A obrigação de ajudar os outros não deixa de existir, por exemplo, eu quero agradar, sei lá, quero agradar o meu patrão, vou ajudar ele que ele não tá podendo, vou ir no mercado para ele. Sei lá, o carro dele quebrou, ele não tá podendo, vou ir no mercado, vou comprar várias coisas para ele. Aí na outra semana ele me pede. Aí eu vi que eu não ganhei nada, sabe? Não ganhei um aumento, não me deixou sair mais cedo, nem nada. Aí na outra semana ele me pede, eu vejo que ele tá precisando de ajuda. Ah, essa semana eu não vou ajudar, não. Não ganhei nada. Ou seja, não se ajuda só para agradar, se ajuda porque é uma obrigação moral do ser humano. Ou seja, obrigações para Kant, elas não podem ser hipotéticas. Ah, só ajuda se for nesse caso, só tem essa obrigação se for naquele outro caso, tá? Imperativo categórico ou lei moral? Pro Kant, o imperativo categórico, ou a gente pode chamar de lei moral, significa agir apenas de acordo com aquilo que poderia se tornar uma lei universal, ou seja, uma regra que todo mundo pudesse seguir. Como eu já falei para vocês, a tal da regra que todo mundo pode seguir. Ou seja, significa seguir várias obrigações que são particulares, mas que qualquer pessoa pode seguir, como, por exemplo, não mentir, não roubar, não matar, etc. Tá? Então, obrigações que todas as pessoas precisam seguir para o negócio funcionar. Tá? Eu não posso matar. Já pensou se fosse liberado? Bolsonaro já não estaria mais aqui. Então tá, é isso aí. Vou fazer perguntas para vocês. Espero que tenham entendido. Beijos.